Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 28. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo número 28. Os irmãos encontraram aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Pai, mais uma vez, estamos na tua casa, diante da tua palavra, privilégio que o Senhor nos concede, estar nesse lugar e poder ouvir a tua voz, que é aquilo que realmente queremos e precisamos. Nenhum de nós veio aqui atrás de palavras e doutrinas humanas, de filosofias desse mundo, de conceitos mundanos, não. O que queremos e precisamos é ouvir a tua voz, falando ao nosso coração, através do Espírito Santo, ministrando a tua palavra, para que haja mudança em nossas vidas, para que haja aprendizado e transformação, que tudo isso aconteça após a ministração da tua palavra sobre nós. E para isso, ó Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, peço mais uma vez tua graça, tua misericórdia, a unção do Espírito Santo, para que debaixo da unção de Deus a tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas e todos nós possamos dar ouvidos à tua voz nesse lugar. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Queridos, estamos diante de um texto que é bem conhecido, mais um dos milagres de Jesus, mas há algumas coisas nesse texto que certamente intrigam o coração de muitos daqueles que leem essa passagem. Mas, antes de falarmos propriamente sobre a passagem, vamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as lutas que enfrentamos, né, como foi dito até hoje pela manhã, um mundo de adversidade, do qual nós fomos advertidos por Jesus, quando ele diz, não é, que a gente passa por aflições. Leia aqui comigo João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz que tem falado para que a gente tenha paz, através de ouvirmos a sua palavra. Mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra que diz que há aflições nesse mundo e que nós vamos passar por elas, ou seja, nós vamos enfrentar estas aflições. Mas ao mesmo tempo ele diz para a gente não perder o ânimo, porque há uma vitória que ele conquistou para nós e essa vitória está disponível para cada um de nós. Então, Jesus deseja a nossa paz, mas não engana, dizendo que a gente não teria nenhum problema na vida. Isso não é verdade. Ele diz: você vai ter aflições, mas não perca o seu ânimo. Então, a gente pode fazer aqui um balanço da vida e certamente todos nós, em algum momento ou outro, passamos por uma adversidade, enfrentamos uma dificuldade, não é? E o Senhor nos mandou ter paz e ter bom ânimo mesmo nestas circunstâncias. Mas as dificuldades que a gente enfrenta vêm exatamente para fazer o contrário, para tirar a paz. Quando você enfrenta um problema, a primeira coisa que tenta ir embora é a paz, né?
aquela sensação de que está tudo bem, de que tudo está tranquilo, vem uma dificuldade, a paz quer ir embora. Então Jesus disse: deixo a paz para você. Tenha paz naquilo que eu tenho dito, mas saiba que as provações podem vir. Então, a gente entende essas coisas e elas são uma realidade da nossa vida. Então, pode ser que hoje esteja tudo bem, pode ser que hoje eu não tenha nenhuma dificuldade, mas nada impede que em algum outro momento eu venha enfrentar um momento desagradável, algo que venha tentar tirar a minha paz. Essas são as circunstâncias da vida. E aí, chegamos aqui à experiência da mulher cananeia, nesse texto que a gente leu aqui em Mateus, no capítulo 15. Né? Essa experiência, eu creio, ela tem muito a nos ensinar, exatamente quando a gente passa por um momento de aflição que essa vida pode nos proporcionar. Segundo o texto que lemos, veja o versículo 22, eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Isso é algo grave ou não? O que você acha? Isso é algo perturbador para uma mãe, para uma família? Certamente é algo muito ruim. Ela estava diante de uma grande luta. Ela ainda enfatiza, não é só estar endemoniada, mas estar horrivelmente. Isso dá a ideia de que aquela possessão sobre a sua filha, ela extrapolava, né, todas as ideias que alguém tenha sobre isso. Então há uma situação muito ruim que aquela mulher está enfrentando. É uma luta real, é uma aflição real na vida de uma mãe e que influencia certamente toda a família. E como se não bastasse esse problema, que já era algo grave e algo talvez até desesperador, ela ainda vai enfrentar diversos obstáculos para a solução que ela busca encontrar ao se deparar com Jesus passando naquela região, como a Bíblia diz, da onde ela veio. Ela vai enfrentar obstáculos à solução que ela esperava encontrar. Só que esse texto vai mostrar para a gente, e aí sim o exemplo maior para a vida de cada um de nós, como essa mulher consegue superar estes obstáculos e como ela consegue o seu objetivo, que é receber no final a bênção que ela tanto buscava, a libertação da sua filha. Então, primeiramente, vamos dar uma releitura no texto e olhar para os obstáculos que ela vai enfrentar nessa passagem. O texto disse, não é como nós já lemos aqui, que ela chega com esse problema, e a Bíblia diz aqui no verso 22 que ela clamava, ela fazia um clamor: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse é o clamor que ela faz na expectativa de que Jesus possa resolver o seu problema. E aí no verso 23 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. O clamor dessa mulher certamente foi ouvido por Jesus. Foi ouvido por todos que estavam ali à sua volta. Mas o fato de ouvir não gerou uma resposta. Ele simplesmente ouviu e nada respondeu, como diz o verso aqui. Não lhe respondeu palavra. Então, o primeiro obstáculo que essa mulher encontra é o de não ser ouvida. E isso é algo realmente muito angustiante, não é? Pensa comigo. Quando você fala alguma coisa, o mínimo que você espera é que alguém te dê atenção, não é verdade? Quando você faz um pedido, quando você fala qualquer coisa, você espera que aquela pessoa com quem você falou te escute. E ainda mais quando falamos com Deus. Quando você ora, você fala com Deus, o que você espera? Que Ele escute. Mas não apenas que Ele escute, mas que Ele responda. Que Ele dê alguma atenção àquilo que você está ali diante dEle colocando. E no primeiro momento, essa mulher enfrenta esse obstáculo. Ela clama. Ela como se estivesse ali implorando: Senhor, tem compaixão de mim. Ela não foi ali apresentar a Jesus: olha, eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa pessoa, olha, eu mereço que o Senhor faça alguma coisa. Não, ela pede compaixão. Ela pede
ela clama por alguma situação em que Jesus possa ter compaixão e ela não vai encontrar nenhuma resposta em Jesus. Então, o primeiro obstáculo é esse silêncio de Jesus. E aí, queridos, para nossa lição, o que fica para que a gente possa entender e praticar na nossa vida? Há momentos e há situações em que a gente vai enfrentar um suposto silêncio da parte de Deus. Você já viveu em algum momento essa experiência de enfrentar o silêncio de Deus, em que você ora e parece que Deus não está ouvindo, e que você ora e não vê nada acontecer? Quem não enfrentou isso aqui, né? Quem de nós não enfrentou um momento em que você não foi atendido imediatamente, em que você não viu uma mudança que você esperava, em que você orou, clamou, implorou com paixão e nada, num primeiro momento, aconteceu? É algo que muitas vezes acontece, e veja na Bíblia, há demais exemplos onde isso também aconteceu. Veja Elias, quando ordena, pela palavra de Deus que não chova, e depois ele ora para chover, a Bíblia diz que ele ora 7 vezes, até que no fim ele vê o quê? Aquela música ficou famosa, né? A pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem. Mas essa pequena nuvem só apareceu depois da 7ª oração que o profeta fez. Não foi na primeira. Ele orou a primeira vez, olhou para o céu, nada aconteceu. Como se Deus não tivesse ouvido. Como se Deus não tivesse nem aí para o que ele estava dizendo. E aí orou a 2ª, e a 3ª, e a 4ª, e a 5ª. Na 7ª vez que ele ora, aí ele vê um pequeno sinal, que talvez todos que olhassem para aquilo iriam ignorar. O que é uma pequena nuvem para 3 anos de seca? É nada. Mas ele viu ali uma expectativa, ele viu aquilo com fé, com uma expectativa de que aquilo era uma resposta à sua 7ª oração, e de que aquela pequena nuvem era um sinal da grande nuvem que Deus iria trazer, e de como iria resolver aquele problema. Mas ele passou por isso. Orar e não ser respondido, na primeira, na 2ª, na 3ª, é algo que acontece. A gente olha na Bíblia e vê a história de José, aquele homem que você vê enfrentar uma série de coisas, desde o momento em que ele é vendido pelos seus irmãos, até o momento que é acusado injustamente, que vive como escravo, que vai para a cadeia, todo aquele percurso da sua vida, até que há uma restauração de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus era sempre com José. Mas não era imediato, a solução não veio no dia que ele queria, na hora que ele queria. Eu imagino que, a Bíblia não menciona, mas eu imagino que a primeira oração de José foi quando ele foi lançado na cisterna, pelos seus irmãos. E ali ficou esperando até que fosse vendido. E você acha que ele ficou ali e não fez uma oração? Ô Senhor, me livra disso aqui. Olha o que meus irmãos fizeram comigo. E nada aconteceu. E ele foi vendido. E ele trabalhou como escravo. E depois ele é acusado. E assim a história prossegue até o momento em que há uma restauração e que ele assume uma posição que, de fato, ele tinha sonhado tanto tempo atrás e vem a acontecer. Mas olha o período de tempo que passa. Então, queridos, é muito comum, em algum momento, a gente orar, a gente pedir alguma coisa, a gente implorar por algo, e no princípio isso não acontecer. Veja, o próprio povo de Israel é um exemplo, porque fica 430 anos como escravo no Egito, até que há uma libertação. Então há um tempo que decorre, e um tempo que a gente não gosta de esperar. O próprio cativeiro na Babilônia levou 70 anos. A gente não quer esperar, a gente não quer que demore, não é? Só que o tempo pertence a Deus. E aí a gente precisa aprender a lidar com esses obstáculos. Porque eu tenho 2 alternativas diante desse obstáculo temporal, não é? Eu tenho 2 alternativas. Ou eu espero e confio, ou eu abandono e jogo tudo para o alto. Qual é a nossa escolha?
Qual é a solução? Qual é a solução que vai determinar o final da história? É a minha atitude hoje, a minha atitude agora. Quando a resposta não vem, quando a resposta não chega, quando eu pareço que sou ignorado por Deus, quando não vem a solução que eu tanto espero, não é? E muitas vezes a gente passa por experiências assim. Outro exemplo que a Bíblia cita é o de Marta e Maria, na morte de Lázaro, mandam avisar Jesus que Lázaro está enfermo, ainda está vivo, e a Bíblia diz que Jesus demora em vir. E aí, por demorar em vir, quando ele vem, o que ele encontra? Lázaro morto. Para aqueles que estão esperando Jesus chegar, ele chegou atrasado. Agora não adianta mais. Agora já morreu, agora não tem jeito. Não é essa a reação que muitos de nós teríamos e podemos ter? As próprias irmãs tiveram. Mas Jesus disse, isso é para a glória de Deus. Porque tudo está no controle de Deus. E a primeira lição que esse texto me dá é essa, de que tudo está no controle de Deus. Embora possa parecer demorado em responder alguma coisa que eu queira, embora possa parecer demorado em atender algum pleito meu, Deus tem o controle de todas as coisas. A vida de José esteve no controle de Deus, a vida do povo de Israel esteve no controle de Deus, a vida de Lázaro estava no controle de Deus. Tudo isso acontece no controle de Deus. Elias era um homem sob o controle de Deus, então Deus tem o controle de todas as coisas. Mas eu preciso aprender a lidar com os obstáculos, porque os obstáculos podem me destruir. Porque o que acontece, como eu disse, as duas opções, se eu olho para um obstáculo e desisto, o que eu fiz? Eu joguei tudo para o alto. Eu desisti, eu abri mão. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que tem fé, permanece. O que tem fé, espera em Deus. É o que diz o salmista, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você precisa esperar. Então a lição dessa mulher, em primeiro lugar, é ensinar que a gente precisa esperar. E talvez a gente esteja clamando há muito tempo, a luta seja grande, parece que ela não vai acabar. Quanto tempo, a Bíblia não diz, essa mulher enfrentou a situação de sua filha, que embora possa uma semana, um mês ou um ano, é a mesma coisa, porque é uma situação horrível que ninguém quer viver nem um dia. Mas ela estava vivendo essa situação, e muitos de nós podem estar também vivendo situações graves que precisam de uma resposta, e pode parecer para alguns que isso nunca vai acontecer, que nunca vai chegar, mas isso não é verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não atrasa nem adianta. O relógio de Deus é certo. Ele age na hora certa e no momento em que precisa agir. E só Ele sabe os desdobramentos de cada uma de suas ações. Então, queridos, talvez a gente esteja se sentindo em alguns momentos como essa mulher que clamou, implorou e aparentemente Jesus não deu a mínima e não tomou nenhuma atitude em relação a isso. Esse foi então o primeiro obstáculo que essa mulher enfrentou, que muitos de nós podem enfrentar também. Já é um obstáculo difícil, mas olha, fica calmo que tem mais. Tem mais obstáculo pela frente. Volta lá no texto e vê aqui o verso 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro ele não responde nada. Aí os discípulos se aproximam e pedem, olha, manda essa mulher embora, porque ela vem clamando aí atrás de nós e ela não para com isso. E ninguém mais aguenta ouvir o clamor dessa mulher. Então despede logo ela, já que não vai responder, não vai fazer nada, então manda ela embora para casa. E aí então Jesus fala alguma coisa para ela, dá a ela uma resposta. E a resposta não é nem um pouquinho animadora. Ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, ele vai dizer assim, olha, meu negócio aqui é com os judeus, num primeiro momento.
E você é cananeia, você é do povo cananeu, é um povo adversário, inimigo do povo judeu. Então, o segundo obstáculo que essa mulher enfrenta, talvez seja ainda mais grave, mais perturbador, porque é o obstáculo da rejeição. Na verdade, ela está sendo rejeitada. Mas se fosse hoje, Jesus respondia um processo, né, irmãos? Se fosse nos dias atuais, ele respondia um processo. O que você acha? Alguém a processar Jesus, está discriminando os cananeus. E ele realmente está ali rejeitando aquela mulher, usando como argumento a sua raça, a sua origem, né? Então, a resposta parece uma discriminação, e é algo que não é nem um pouco agradável, né? Não sei se você já foi discriminado alguma vez. E quando eu falo de discriminação, não falo apenas da discriminação racial, ela existe, mas existe também a discriminação social, financeira, não é? Você às vezes é discriminado, não é porque você tem uma cor A ou B, mas porque você é humilde, porque você não tem dinheiro, porque você chega num lugar, alguém não te atende, alguém te ignora, não é? Isso acontece muitas vezes e não é uma situação nada agradável para aquele que realmente passa por algo desse tipo, não é? Então é rejeitado. O sentimento aqui é de rejeição e é muito ruim. E muitas vezes a gente nesse processo acaba se sentindo também rejeitado, porque Deus não me ouviu, porque eu não recebo aquilo que eu tenho pedido e me sinto então rejeitado. E aí a pessoa se sente rejeitada por Deus. Ora, ser rejeitado por um homem, por alguém, já é ruim. Imagina ser rejeitado por Deus. Isso leva a uma outra conclusão que alguns chegam nesse momento de angústia, que é dizer assim: eu acho que Deus não me ama. Porque se ele me amasse, ele teria feito alguma coisa. Ele não me rejeitaria, ele não me ignoraria como está fazendo, ele me responderia, ele faria alguma coisa. Então é outra situação que a gente às vezes enfrenta pela falta da resposta ou pela resposta que a gente não quer ouvir, porque são duas coisas distintas: ou Deus não responde, ou de repente responde aquilo que eu não quero ouvir. E foi o que aconteceu nesse segundo obstáculo a essa mulher. Ela recebe uma resposta que não era nem de perto aquela que ela esperava. E aí muitos vão dizer: Deus não me ama. E aí de novo você tem duas opções: ou você continua esperando e confiando em Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor não rejeita para sempre. Você já leu isso? Deus não rejeita para sempre. Ou você continua esperando em Deus, ou você se revolta com Deus, ou você fica dizendo: realmente Ele não me ama, talvez Ele nem exista. E é isso que muita gente acaba partindo por esse caminho da descrença, da incredulidade, do distanciamento de Deus, porque um problema não foi resolvido. Um problema importante, uma causa importante, que não foi resolvida no tempo que eu queria, no momento que eu queria e da forma como eu esperava. E aí a pessoa também se revolta. Mas essa mulher não fez nada disso. Ela enfrenta esse segundo obstáculo e ela permanece. E ela então traz uma palavra para Jesus. Primeiramente, uma atitude. O verso 25 diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Uma mulher cananeia, ela reconhece aqui a divindade de Cristo, porque a Bíblia diz que ela o adora. A gente só adora a Deus, não é verdade? O judeu tem isso muito bem concebido na sua mente: adoração só a Deus. A mulher cananeia, por mais Deus que ela tivesse, ela também sabe que só se adora a Deus. Mas ela adora Jesus, se prostra aos pés dele e pede mais uma vez socorro. E aí ela vai enfrentar o terceiro obstáculo. Então, versículo 26, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora Jesus passou do limite, né, irmãos? Agora cabe um processo. O que você acha? Agora o negócio ficou feio, porque agora ela foi humilhada, né? Ela foi
no nosso entendimento aqui, no nosso contexto, né? Ela foi comparada a um cachorro, né? Então ela foi destratada. No nosso entendimento, parece uma palavra muito dura, embora no contexto da época não seja algo tão duro assim, como é nos dias de hoje. Há um contexto temporal naquilo que Jesus está dizendo, que é uma verdade, mas que é um exemplo, como outro qualquer, que não teria essa conotação tão agressiva como tem nos dias de hoje. Mas certamente não é nada fácil de ouvir, porque é algo que não responde ao anseio do meu coração. E ali ele fala de um cachorrinho, né? Uma referência ao animal de estimação. Ele diz, olha, você ama seu cachorrinho? Não vou perguntar se alguém aqui tem um cachorrinho, não. Mas tem muita gente que tem cachorrinho, né? Tem um bichinho de estimação. Maravilha. Nada errado com isso. Tenha seu bichinho. Só não esqueça que ele não é gente, tá? Como diz o poeta, troque seu cachorro por uma criança pobre. Ele não é gente, é um cachorro. A gente dá todo carinho ao animalzinho de estimação, dá ou não dá? Sim. Por mais carinho que você tenha por esse animalzinho, se você que tiver que escolher entre alimentar um filho e alimentar um animalzinho, quem é que morre primeiro? Ninguém responde? Está todo mundo em dúvida? Vai ficar com o cachorro? Vai jogar o filho fora? Gente, eu estou espantado com vocês aqui. Ficou todo mundo olhando para mim, ninguém teve coragem de responder. Você ama o teu cachorrinho, bonitinho, aquele bililuzinho, lindo. Mas tem um filho teu com fome. Mata o cachorro, dá para ele comer, pô. Ou não? É prático assim. É algo que é evidente, é óbvio. O que Jesus está dizendo é algo óbvio. Ele fala de um cachorrinho, ele fala de um animal doméstico, de um animal de estimação, pelo qual a gente tem carinho, que a gente cuida, que a gente alimenta, que a gente paga até plano de saúde. Tem plano de saúde agora para o cachorro, não tem? A gente paga, tá beleza, não tem problema nenhum com isso. Mas se você tiver que escolher entre dar de comer o cachorro, dar de comer um filho, ou até uma pessoa a quem você alimenta, né? Então, é mais ou menos isso que Jesus está colocando, mas certamente, mais uma vez, não é algo fácil de se ouvir quando você está numa situação angustiante e desesperadora como a situação daquela mulher. O que Jesus está ensinando é que ele veio para os filhos, e os filhos são servidos primeiro do que qualquer outra espécie. É esse o conteúdo que ele está aqui ensinando, mas certamente, para quem está ouvindo, para quem está presenciando, isto soa como uma humilhação, é natural que a gente associe esse acontecimento a uma humilhação. Então, além dela não ser ouvida como um primeiro obstáculo, além dela ser rejeitada como um segundo obstáculo pela sua raça, agora ela é humilhada, e não é fácil ser humilhado. É fácil ser humilhado? Não é fácil. É agradável ser humilhado? Certamente não é agradável. E ainda mais quando nós estamos pedindo alguma coisa. Às vezes você é humilhado sem pedir nada, né? Simplesmente vem alguém e te humilha. Como é que é? Pisa em você, não é? Beleza. Mas ser humilhado, quando você já está numa posição de humildade, pedindo, clamando, implorando por algo, parece que assume uma conotação ainda mais forte essa humilhação, porque você está clamando. E essa mulher enfrentou esse terceiro obstáculo nesse breve encontro que ela teve com Jesus. Mas qual é a lição que isso traz para a gente? A lição de comportamento, a lição de aprendizado de vida, a lição de fé que essa mulher vai trazer para nós nesse texto. Porque nenhum desses obstáculos foi suficiente para impedir que ela fosse abençoada. O que é legal nesse texto é que quando você vê a sua conclusão, nenhum desses obstáculos, por mais grave que pareça, por mais angustiante que possa parecer, nenhum deles foi suficiente para que essa mulher não voltasse para casa com a sua bênção.
não fosse de fato agraciada por Deus. Então a lição, irmãos, está aí. Porque muitos de nós já teriam desistido. Talvez no primeiro obstáculo, só de falar e ele não responder, já tinha ido embora. Estou aqui perdendo meu tempo, vou embora, não quero saber desse cara não. Muitos já teriam feito isso, ainda mais no segundo, quando ele vai e me rejeita por causa da minha origem. Agora que eu não quero mesmo esse cara. E quando chega no terceiro, que ele me compara com um cachorro, aí eu xingava ele, né? Muita gente faria isso. E iria para casa com a filha endemoniada. Iria para casa com a derrota. Iria para casa do mesmo jeito que veio. Então o que falta às vezes é uma decisão da gente. O que eu quero? Eu quero a minha vontade realizada no tempo e na hora que eu quero? Ou eu quero aquilo que Deus tem para mim? Se eu quero aquilo que Deus tem para mim, eu não me importo se Ele não responde quando eu quero, se Ele me rejeita em algum momento, ou parece que me rejeita, se Ele me discrimina e me humilha em algum momento, também não me importa. Aliás, porque, como já disse aqui algumas vezes, a humilhação ela é muito relativa, porque normalmente só se sente muito humilhado quem muito se exalta. Porque quem já é humilde, normalmente não sente tanto a humilhação. A humilhação é muito sentida quando a gente acha que a gente é alguma coisa. Você acha que você é alguma coisa, vê alguém te humilha, você vai, quem esse cara pensa que é para falar assim comigo? Aí é que dói, né, irmão? Mas se eu já sou humilde, se eu já me humilhei, ninguém consegue me humilhar. Perceba isso. Se eu já a mim mesmo me humilhei, como a Bíblia diz, ninguém consegue me humilhar mais. Porque eu já me humilhei. E a Bíblia diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno te exalte. A palavra do Senhor nos ensina que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então nada disso tem um valor tão grande para me tirar da presença de Deus. E aí muita gente, por escolher errado, por agir errado, por entender errado, volta para casa com o mesmo problema com que chegou a Jesus. Porque não consegue superar estes obstáculos. Mas essa mulher ouviu tudo isso e superou os obstáculos. Porque como ela fez isso? Qual é o segredo? Não tem segredo, está aqui revelado. Ela mostra para a gente como nós devemos agir. Primeiramente, volta lá no verso 22. A mulher cananeia, que viera das regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não via o problema, mas ela via uma solução. Ela ouviu dizer que Jesus estava ali naquela região, Tiro e Sidom, como diz o texto, ela mora ali perto e ela vai até lá na expectativa de uma solução. Primeira coisa que tem que mudar na gente é a expectativa. É a maneira de ver, a maneira de enxergar. Como já disse aqui muitas e muitas vezes, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A maneira como você olha para a vida se reflete na sua vida. Se você só vê desgraça, a tua vida é uma desgraça. Mas quando você começa a enxergar a solução, as soluções começam a aparecer. Ela enxergou uma solução, ela viu que Jesus ia passar ali, ela vai a ele, ela então abre o coração e expõe o seu problema, porque há uma expectativa no coração dela. Embora essa mesma expectativa vai encontrar as barreiras. Então ela vai e pede a pessoa certa, que é Jesus. Ela vai na pessoa certa. Ela vê ali uma expectativa de que algo aconteça. E aí acontece o seguinte, no verso 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Veja, ela não para de clamar. O que o verso 23 diz é que ela foi ali constantemente. Lembra aquele outro texto do cego Bartimeu, né? Que ficava insistentemente dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mesma frase que ela usa aqui. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus não responde. Ela, Senhor, filho de Davi, tem compaixão. Isso repete, a ponto dos discípulos dizerem, olha, dá um jeito aí, Senhor, porque ninguém aguenta mais essa mulher falando aqui atrás da gente. Por que ela faz isso?
Porque ela não aceita derrota. Ela não aceita um não como resposta. Aliás, um não que nem foi dito, porque Jesus não disse nada, não disse nem sim nem não. Aliás, o tempo todo aqui Jesus não diz nem sim nem não. Então, enquanto não tem um não, eu vou correr atrás do sim. Está entendendo a atitude? Enquanto não tem um não, eu corro atrás do sim. Ele não disse nada, então eu quero saber, eu vou correr. E vou dizer, e vou clamar, e vou insistir, e vou buscar. E assim ela fez, porque ela não aceita passivelmente a sua derrota. Ela poderia, no primeiro momento, não me ouviu? Vou embora. Volto para casa. E volto com a filha endemoniada. Terrivelmente. Volto com o mesmo problema. Mas não, ela vai buscar a resposta, ela vai buscar a vitória, embora o primeiro obstáculo seja já um desestimulante, mas ela continua. E aí no verso 25, outro ponto a destacar, ela porém veio, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Agora ela vai adorar. Primeiro ela pede a pessoa certa que é Jesus, e agora ela adora a pessoa certa que também é Jesus. Mesmo diante de uma falta de resposta, ou de uma resposta que a princípio eu não queria ouvir, mas eu vou adorá-lo, independente da resposta que ele me der. E aí eu pergunto para a gente pensar, a gente louva a Deus pelo que ele faz, você já ouviu falar nisso? Mas a gente adora a Deus pelo que ele é. Nem sempre você vai louvar a Deus, porque às vezes ele não vai fazer aquilo que você quer fazer. Mas adorar, você tem que adorar sempre. Porque você não adora porque ele fez alguma coisa. Você adora porque ele é alguma coisa. Essa mulher não recebeu nada de Jesus, mas ela o adorou, mesmo depois de primeiro não ter ouvido e de segundo ter dito a ela que ele não veio para os cananeus, mas sim para os judeus. E mesmo assim ela o adorou. Então há uma outra lição que leva à superação, que leva a superar estes obstáculos. Ela adora a pessoa certa. E ali vem o verso 27, que traz uma outra lição impressionante, porque depois de ouvir Jesus dizer que o pão prioritário é dos filhos e não dos animais domésticos, ela vai dizer então no verso 27, ela contudo replicou, sim, Senhor. O que é isso? Eu concordo. Veja bem, por mais que eu não goste do que Jesus falou, eu concordo com o que ele falou. É verdade. Adianta a gente ficar brigando contra a verdade? E aí eu vou perguntar de novo. Você tem um animalzinho, vamos ver se você passa agora. Você tem um animalzinho e tem um filho. Acabou a comida, quem você dá a comida? É claro que é para o filho. Então eu concordo com o que Jesus disse. Posso não gostar, mas eu concordo. A palavra de Deus é assim. Eu posso até não gostar dela, mas eu sou obrigado a concordar com ela porque ela é a verdade. Então ela responde a Jesus, sim, Senhor, eu entendo, é verdadeiro. Mas há um porém. Os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Olha só que coisa a resposta dessa mulher. O que ela está dizendo aqui? Eu concordo sim, mas ainda tem uma chance do cachorrinho comer. Porque às vezes caem umas migalhas. E aí o cachorrinho pode comer, pode se alimentar. E nessa resposta, ela está mostrando a sua humildade. E a humildade começa a se mostrar pelo fato dela não querer aquilo que é dos outros. Jesus foi bem claro, eu vim primeiramente para Israel. Primeira resposta. Depois ele diz, a prioridade são os filhos. Segunda resposta. E ela não discute com Jesus se ele está sendo racista, se ele está sendo não sei o que, não sei o que lá. Ela não discute com ele, ela diz, está certo. Eu não quero o que é de Israel, eu não quero o que é dos outros. Mas se sobrar alguma coisinha, eu aceito. Isso é humildade. A falta de humildade faz eu querer o que é dos outros. A falta de humildade produz a inveja. A falta de humildade produz o desejo do que é alheio. Ela não deseja o que é de Israel. Ela não deseja se tornar uma judia.
ela simplesmente se conforma em ser o que ela é, mas receber aquilo que ela precisa da parte de Deus. É nisso que ela simplesmente se conforma. Então, ela sabe se humilhar na presença de Jesus. E porque ela sabe se humilhar, qual é a promessa de Deus? Será exaltada. Qual é a promessa de Deus para aquele que se humilha? Será exaltado. Então não deu outra, foi isso que aconteceu. Ela soube se humilhar. E ao se humilhar, ela revelou a sua fé, irmãos. E aí na resposta, Jesus diz no verso 28, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. O que Jesus elogia nela? Grande é a tua humildade? Grande é a tua sabedoria? Você só é sábia? Você me conquistou pela sua sabedoria? Não! Você foi humilde? Não! O que Jesus exalta nela é a fé. Porque a fé se mostrou através de uma atitude. E a atitude da humilhação. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele te exalte. Qual é o tempo? É o tempo oportuno. O tempo pertence a Deus. Qual é o tempo que Deus vai responder o que eu quero? Qual é o tempo que Ele vai fazer o milagre que eu preciso? Qual é o tempo que eu vou ver a resposta chegar? É o tempo oportuno, mas agora eu mostro a minha fé me humilhando na presença do Senhor. Eu mostro a minha fé aceitando o agir de Deus da forma que Ele quiser. Eu mostro a minha fé concordando com Deus, com aquilo que Ele fala. Eu mostro a minha fé me submetendo aos seus desígnios, embora a primeiro ponto não me agradem, não seja no tempo e no momento que eu desejo. Mas a minha fé se mostra através da minha atitude de submissão. Fé se mostra com submissão. Se eu não sou submisso a Deus, eu não posso dizer que eu tenho fé em Deus. Se eu só tenho fé quando Deus faz o que eu quero, na hora que eu quero, isso não é fé. A fé permanece, mesmo quando nada acontece. A fé continua, mesmo quando não há resposta nenhuma. A fé continua, mesmo quando a resposta não é a que eu quero. Essa é a grande lição desse texto. É que Jesus termina o texto elogiando a fé daquela mulher. E é a fé que garante o suprimento das necessidades. É a fé que vence o mundo, como diz a Bíblia. E aí, quando ele diz a ela, grande é a tua fé, ele fala, faça-se contigo como queres. O que você quer é o que vai acontecer. Porque você tem fé. E desde aquele momento, a filha daquela mulher foi liberta daqueles demônios e ela ficou completamente sã. E aquela mulher voltou para sua casa, para os cananeus, para o seu povo, com o seu problema resolvido, porque ela teve fé no único que é digno da nossa fé. Então a lição é seja humilde, aceite os desígnios de Deus, aceite a palavra de Deus, não questione a resposta de Deus, se humilhe na sua presença e no tempo certo você será exaltado. Ou seja, se humilhe e você vencerá. Agora, seja orgulhoso e você volta para casa com o mesmo problema. Essa é a escolha. Sempre há uma escolha. Faça a escolha certa. Eu espero que a gente escolha certo, pelo exemplo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos orar? Não sei o que você está vivendo, não sei qual é o teu problema, qual é a tua luta, qual é a luta que você trouxe aqui essa noite, mas o que Deus quer te ensinar é a atitude. Tome a mesma atitude. Atitude da espera. Atitude da confiança, da fé que se humilha, que se submete à vontade de Deus, aos desígnios de Deus. A fé que espera é a fé que alcança. A fé que aguarda é a fé que concretiza. Espera em Deus. Pai, eu te peço essa noite, orando junto com meus irmãos, que nós possamos ter aprendido a lição
desta mulher cananeia, Pai. Que nós possamos ter aprendido, Deus, como devemos nos portar no nosso relacionamento contigo. Ó Pai, como devemos nos portar diante das lutas, das adversidades da vida e diante das nossas orações, quer elas sejam respondidas ou não no tempo que queremos, mas que a nossa postura seja da submissão. Submissos a Deus. Como a tua palavra mesma diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tudo começa com a submissão ao Senhor. Nos ensina, Pai, a ser submissos à tua vontade e a esperar nela, e a esperar no Senhor, porque quem espera no Senhor não se cansa, como diz a tua palavra. E certamente a bênção virá. No tempo de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós há de se cumprir. Abençoa o teu povo com a palavra e enche de fé o nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.